Hoje, vamos ver se eu consigo correr aqui com a palavra, mas é uma palavra poderosa para mudar a história da sua casa, mas também da nossa nação, porque nós vamos nos posicionar hoje e orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Que a tua palavra entre no nosso coração com clareza. Que o teu Espírito venha sobre nós, nos ensinar, ó Deus. Que o teu Espírito nos guie, e agora eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito que rouba a palavra, eu repreendo e ordeno que bata em retirada, saia deste lugar e dessas vidas agora, em nome de Jesus. Todo espírito de mentira e de engano, saiam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que simplesmente a tua verdade venha a ser revelada ao teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, fala de uma forma clara, para que possamos nos posicionar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje falar sobre 5 declarações de poder, que é uma declaração sobre o poder do sangue de Jesus na nossa vida. Você sabe que o derramar do sangue de Jesus nessa terra não foi à toa. Jesus, ao morrer na cruz e passar por vários momentos onde o sangue dele caía nessa terra, esse sangue, ao verter de Jesus, o Cordeiro de Deus imolado, esse sangue ele trouxe sobre aqueles que recebem Jesus como Salvador, um poder que muitas vezes nós não entendemos e não sabemos usar esse poder do sangue de Jesus. O poder da redenção, o poder da justificação, o poder da santificação, o poder que esse sangue traz. Muitas vezes a nossa oração, ela eu vou tentar usar o termo mais claro para vocês saberem onde a gente vai chegar depois. Ela é muito externa. A gente primeiro quer coisas que a gente possa ver, entendeu? Mas o poder do sangue de Jesus, ele parte, tenta entender isso, ok? Deixa eu tentar ser bem clara. É a partir da remissão, é a partir desse sangue em nós, transformando quem nós somos, que ele traz esse poder, primeiro, de redenção, de santificação, de perdão, justificação, é em nós, ou na nossa casa, para depois ele ser manifesto nas coisas externas, como cura de enfermidade, como provisão financeira, como restauração de lar. Quem entendeu aqui? Quem é bem inteligente? Vai, cuidado, hoje não dá para dormir. Se o Tico e o Teco estão dormindo aí, acorda eles. Ok? Hoje nós temos que ficar bem atento, para entendermos o poder desse sangue sobre as nossas vidas. Em Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles, pois, o venceram, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. O sangue derramado de Jesus tem o poder de destruir as obras do diabo. Só que ele parte de alguns princípios de legalidade. E o que eu vou falar hoje, o Marco já havia pregado uma vez aqui na igreja, mas a gente às vezes tem que estar lembrando algumas coisas, e também tem várias pessoas novas para aprender, e algumas que ouviram, mas já esqueceram, vão lembrar hoje. O sangue de Jesus, ele tem um poder tremendo para desfazer as obras do diabo, mas é muito importante nós entendermos que a legalidade que o inferno tem na vida de uma pessoa, ou na casa, ou numa nação, porque nós vamos orar pelos 3 níveis: eu, minha família e minha nação. Nesses 3 níveis, esse poder é um poder legal. A batalha espiritual, ela se trava
disputa legal. Tem advogado aqui na igreja hoje? A gente sabe que tem alguns advogados, né? Tem a Hélida, tem o Fábio. Tem algum advogado aqui na igreja hoje? Não? Tem uns estudando para ser. É como se fosse essa batalha num tribunal. Tanto que fala que o nosso advogado é Jesus, né? E o acusador, o promotor, vamos dizer assim, nem todos os promotores são o diabo, ok, irmãos? Porque às vezes precisa acusar mesmo aquele que fez coisa errada. Mas nesse campo espiritual, o acusador é o diabo. E Deus o justo juiz. Nesse campo, nós vencemos o diabo primeiro com argumentos legais. E não é quem grita mais alto, quem fala mais alto. Ah, se eu gritar bem alto, o diabo vai sair. Se eu sei lá, fizer alguma coisa, o diabo vai sair, o diabo vai deixar. Não, são argumentos legais. E o argumento legal mais importante que nós temos para vencer o diabo em todos os aspectos da nossa vida é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Só que a palavra de Deus diz que nós precisamos de 3 coisas, primeiro, para recebermos isso. A nossa arma legal disso, para vencer, o nosso argumento legal para a gente poder vencer, é a fé, a palavra de Deus e a confissão da palavra de Deus. Em Romanos 10 e 13, fala muito sobre essa questão de que com o coração a gente crê para a justiça, a fé. Mas com a boca, coloca lá, Romanos 10, o 10 e o 13 para mim. Mas com a boca, nós confessamos para a salvação. Não deu para pôr? Ah, tá lá, é porque às vezes ele põe aqui. É que aqui está pequenininho, gente, eu não enxergo. Vamos lá. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, falar. Então, primeiro eu creio, porque também falar da boca para fora não adianta nada. Depois, eu pego a palavra de Deus e eu confesso essa palavra. E eu declaro essa palavra. E ao fazer isso, nós entramos nesse nível de guerra espiritual, onde nós começamos a ter vitória sobre o diabo. Agora, querido, o diabo não sai fácil de uma situação. Muitas vezes nós temos que entrar com declarações, com essas declarações proféticas de poder, várias vezes. E nós vamos falar hoje de 5 declarações de poder que o meu pastor César ensinou, e tem nesse livro, Somente uma Gota. Quem tem esse livro, essas 5 declarações estão na página 71 em diante. Aí você pode depois na sua casa, porque eu hoje vou desafiar a gente a fazer uma campanha de oração essa semana. Todas as igrejas G12 do Brasil estão entrando nisso hoje, que é nós fazermos essa declaração de poder, uma por dia. Segunda a gente faz a primeira e faz uma oração sobre isso. Terça a gente faz a segunda. Você vai fazer o horário que você quiser, tá bom? Mas você vai separar um tempo para pegar essas declarações de poder e orar sobre elas e declarar, primeiro, para a sua vida, para a sua família e para a nossa nação. Nós temos que nos unir e orar pela nossa nação. Orar pela nossa nação. Vamos começar a primeira declaração de poder. Ela está em Efésios 1:7, o versículo base dela. Primeira declaração de poder fala da redenção.
Efésios 1:7 vai falar das duas primeiras declarações, tá? A gente vai usar o mesmo versículo para as duas primeiras declarações, que diz assim, Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Nesse Efésios 1:7, a gente fala de dois poderes de Deus, redenção e perdão. Mas vamos falar primeiro da redenção. A declaração de poder que fala da redenção diz assim, pelo sangue de Jesus, sou redimido do poder do inimigo e fui transportado do reino das trevas para o reino de Jesus, o Filho de Deus. Repete comigo, mas fala com fé. Pelo sangue de Jesus, sou redimido do poder do inimigo e fui transportado do reino das trevas para o reino de Jesus, o Filho de Deus. Quando você orar sobre isso durante a semana, você vai primeiro falar essa frase, depois você vai falar, pelo sangue de Jesus, minha família é redimida. Ai, pastora, mas ainda minha família não conhece a Jesus. Você vai estar dando declarações proféticas do que vai acontecer. Você vai estar clamando para que profeticamente isso aconteça. E depois você vai falar também profeticamente, declarando esse sangue sobre o Brasil. Pelo sangue de Jesus, o Brasil é redimido do poder do inimigo. E nós, como igreja, vamos nos unir nessa oração, nessa busca. Queridos, quando a gente fala sobre redenção, deixa eu explicar o que é redenção primeiro para você. Redenção é quando você é comprado. É aquela imagem de um escravo que vem, Jesus, nós éramos escravos do inferno, e Jesus nos compra de Satanás pelo seu sangue. A partir daí, Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida, porque nós saímos do reino das trevas, nós saímos debaixo desse governo maligno, para entrar debaixo do governo de Deus, e Jesus nos redime, não para que sejamos seus escravos, mas para que sejamos seus filhos. Ele nos compra naquele mercado de escravos, e ao invés de nos trazer para a sua casa, para o seu reino, para sermos como escravos, Ele pega e nos dá o nome, a herança de sermos filhos de Deus. Esse é o primeiro argumento, que nós entramos nesse tribunal, desse poder do sangue de Jesus. E quando você orar sobre isso, você vai orar junto o Salmo 91. Porque quando você fala que você é redimido, você começa a declarar que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Quem lembra um pedaço do Salmo 91 aqui? Vamos ver? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ali vai dizendo que Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Ali no Salmo 91 você vai vendo todos os livramentos que Deus traz, porque eu sou redimido. Aí você ora o Salmo 91. Seria bom você estar anotando, porque depois você vai ter que escutar a palavra inteira de novo para anotar, para saber o que você vai fazer, hein? Então, quem puder, anota aí. Porque você vai fazer a declaração de poder e começar a orar o Salmo 91. Porque o Senhor te guarda. O Senhor te protege. Você agora é aquele que está escondido. Porque eu sou redimido, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu fui tirado do reino das trevas e estou no reino do Senhor agora. Então você começa a argumento no inferno, diante do inferno, quando o inferno quer vir trazer bagunça sobre a sua vida, quer vir dizer que você não pode, que você não é amado, que você não tem autoridade. Fala, eu sou redimido, eu já fui comprado por um alto preço.
não sou mais escravo do diabo, a minha família não será escrava do diabo, a minha família é redimida pelo sangue do Cordeiro. O Brasil, a minha nação, é uma nação que não será conhecida pelas feitiçarias, mas uma nação conhecida pelo nome do Senhor, e ela é redimida pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos fazer essas declarações. Segunda declaração profética, perdão. É o mesmo versículo que a gente já leu, 1:7. Que pelo sangue de Jesus nós somos perdoados. Deixa eu só pegar a declaração aqui. Em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça. Oh, aleluia! Glória a Deus, nós temos o perdão do pecado. A segunda declaração fala sobre perdão. O diabo é louco para trazer acusação para a gente, não é? Fala que você é redimido, comprado, mas você fez aquilo, você falou tal coisa, você pecou. Você acha que aquele pecadão que você cometeu ali antes de aceitar Jesus, simplesmente apaga assim, é fácil assim? Quem aqui já sofreu na mente a acusação do diabo, ele ficar soprando? Você não tem autoridade, não. Você vai orar sobre isso? Você vai orar para sua família? Vai mesmo? Mas você... O diabo, ele vem com argumentos, falar de coisas que nós realmente fizemos. E algumas que nem fizemos, ou que ele começa a mudar a situação. Ele vem com acusação, e aí a gente vem com a palavra perdão. Porque pelo sangue de Jesus, eu sou perdoada. O sangue de Jesus, é como se ele viesse, e aquele sangue derramado sobre a minha vida, me lavasse por completo, trocasse as minhas vestes, apagasse o meu passado. O sangue de Jesus é a borracha que apaga os meus pecados. E quando o diabo vem, você começa a declarar a segunda declaração profética do perdão, que diz: pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Vamos falar bem alto agora? Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Quando nós somos perdoados, quando nós andamos como perdoados, a acusação do inferno já não tem poder sobre nós, e nós sentimos aquela autoridade de entrar na presença de Deus. Quando você for orar, você vai orar sobre você, vai orar pelo sangue de Jesus. Os pecados da minha casa, da minha família são perdoados. Pelo sangue de Jesus, os pecados horríveis que são cometidos nessa nação são perdoados. E ali você vai orar o Salmo 51 e o Salmo 32. É tão precioso. Deixa eu pegar aqui o Salmo 32. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento. E é muito importante você se arrepender. Se você teve algum pecado, peça perdão. E você pedindo perdão, o Senhor perdoa. Peça perdão pelos pecados da sua casa, por identificação, mesmo que não sejam os seus pecados. Pecado de rebelião, pecado de mentira, pecado de vícios. Entre na brecha como intercessor e peça perdão pelos pecados dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. Peça perdão, se arrependa, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Confesse aquele pecado para que o Senhor traga o perdão sobre a nossa nação. Oh, irmãos, quanto pecado tem. Senhor, perdoa pela feitiçaria da nossa nação,
Perdoa pela adoração de outros deuses. Perdoa, Senhor, pela prostituição, a prostituição infantil, a agressão às crianças. Perdoa a nossa nação, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia sobre a nossa nação, sobre a corrupção, sobre as mentiras, sobre o engano. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Pede perdão pela nação. Pelas coisas que a gente sabe que acontecem do nosso lado. Por transformar o que é bom em ruim. Perdoa pela zombaria que a nossa nação faz ao nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa e transforma a nossa nação. Nós temos que entrar na brecha. O Salmo 32, você vai orar esse Salmo 32, nessa segunda declaração de poder. Eu vou ler só um pedacinho dele, mas você tem: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ai, gente, isso é tão poderoso, isso é tão lindo, isso é tão profundo. Nós aprendemos a entrar nesse nível. Uma igreja de autoridade é uma igreja que aprende o poder do sangue de Jesus. Primeiro aqui, na sua vida. E usa esse poder desse sangue. Vocês estão me acompanhando? O raciocínio? Está dando para ir? Então vamos para a terceira declaração de poder. É lógico que cada uma dessas seria uma pregação inteira, né, irmãos? Mas vamos por partes. A terceira declaração de poder é a limpeza. Está em 1 João 1,7. Esse versículo é lindo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa semana tivemos uma reunião com o pastor César, e ele que nos deu a orientação para entrarmos em oração nas nossas igrejas, essa oração de poder com as 5 declarações. E ele falou algo tão lindo. Eu já tinha estudado, já fiz as declarações sobre esse versículo e o poder desse versículo. O poder desse versículo fala da cruz. Da cruz no sentido que diz, se andarmos na luz, vamos de novo, põe lá só para eu não... Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus. Andarmos na luz, que é o quê? Comunhão com o Senhor. Então, é a comunhão vertical. E se andarmos em comunhão com os nossos irmãos, que é a horizontal, a vertical com a horizontal, fala da cruz do Calvário. Deus não quer que a gente seja aquele crente de faz de conta, que eu tenho tanta comunhão com Deus, eu sou tão assim com Jesus, mas que não é capaz de ter comunhão com os irmãos. Em 1 João, você vai ver, aquele que não ama o seu irmão, como é que ele pode amar a Deus? Que ele não vê? O livro de 1 João fala muito sobre o amor. E esse amor é que fala que a purificação de Jesus, ela vai sendo renovada na nossa vida, essa limpeza. Você lembra quando Jesus
na última ceia, o que ele fez foi lavar os pés dos discípulos. E aí ele foi lavar o pé de Pedro, e o que aconteceu? Pedro falou, eu, hein? Gente, eu acho que se eu fosse Pedro, eu faria a mesma coisa. Não critico ele, não. Porque o meu Jesus lavando meu pé, seria demais para mim. E aí Jesus falou assim, se você não me deixar lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então lava tudo. Jesus estava falando desse versículo, sabia? De alguma forma. Estava falando da comunhão com ele. E aí Jesus falava assim, não preciso lavar tudo, você já está limpo pela palavra. É só o pé. Sabe? É essa purificação diária. Essa purificação diária, que a gente, alimentando a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos, a gente vai trazendo essa purificação diária sobre as nossas vidas. Quando nós formos orar sobre essa palavra, a declaração é assim, já vai falando alto comigo agora, porque eu ando na luz da palavra, e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. É essa limpeza de todo dia, que ela é feita através dessa cruz na nossa vida todo dia, e traz esse poder da cruz, desse cuidado com Jesus, essa comunhão. Quando você orar sobre isso, você vai orar sobre a sua vida e a sua casa, e você vai declarar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu ando na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. A gente vai começar a orar todo o Salmo 23, declarando essa proteção, porque eu ando na luz, e você vai, lógico, andar na luz, né, irmãos? Porque vai declarando profeticamente, mas vê se faz isso. Então o diabo vem e fala assim, você foi redimido, você foi perdoado, mas ontem você bem que gritou lá com aquela pessoa que parou o carro na frente da sua garagem, chamou ele que ele não era gente boa. Aí o diabo vai vir, aí você vai falar, porque eu ando na luz, eu já pedi perdão para o Senhor, eu estou em comunhão com Deus e Ele já me perdoou, e eu tenho comunhão com os meus irmãos, aquele não é irmão, mas em nome de Jesus eu vou pedir perdão para ele se tiver oportunidade, e pede perdão, e por causa disso, o meu pecado é perdoado continuamente, diabo, sai para lá com a tua acusação, porque eu continuo sendo perdoado. Aleluia. E você vai orar isso. Aí nós vamos para a quarta declaração, justificação. A justificação é o ato de me tornar justo. Então imagina que você está nesse tribunal, e o juiz diz, não há nada sobre ele, ele é justo. Fim. De fato, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, Ele me faz justo. Pelo sangue dele, cobrindo a minha vida, nos lugares celestiais, anjos e demônios olham para mim e vê não a minha impiedade, não a minha injustiça, mas vem o sangue de Jesus me declarando justo diante do Senhor. Por causa disso eu posso orar sem constrangimento, sem acusação, porque eu sou um justo, e a palavra de Deus diz,
muito vale por sua eficácia a súplica de um. Muito baixinho, de novo. Muito vale por sua eficácia a súplica de um. Quem é justo aqui? Pelo sangue de Jesus nós somos justificados e somos vistos justos. Então a nossa oração tem eficácia, a nossa oração tem poder. E nós vamos declarar dessa forma. Vamos lá comigo. Pelo sangue de Jesus, sou justificado. E Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado. Aí você vai orar, pelo sangue de Jesus, a minha casa é justificada, e Deus a vê como se nunca tivesse pecado. Todo argumento do pecado que traz morte e destruição é quebrado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o Brasil é justificado. E Deus o vê como se nunca tivesse pecado. Vocês entendem que isso é uma oração de guerra espiritual? E nós vamos orar junto com essa declaração, o Salmo 24. Óculos, sem óculos não dá para ler a letrinha da Bíblia, né, gente? Vamos lá? Eu vou pegar do versículo 3, mas você vai ver tudo. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E você vai pegar o Salmo 24, nesse dia da quarta declaração, e declarar, e orar, e à medida que você for orando, o Senhor vai te levando a ter conquistas. Oh, aleluia! E o último, tremendo, é a santificação. Aleluia! Oh, glória a Deus. Sabe o que significa ser santo? Ah, pastora, não é a mesma coisa de tudo que você já falou? Justo, tudo? Não. Santo significa que você é separado para Deus. Que você é consagrado ao Senhor. Gente, você tem noção do poder disso? Deus pegou o Helder e falou: esse aqui é meu, menina dos meus olhos, minha propriedade peculiar, particular, amada. Isso é que é ser santo. Ser propriedade de Deus, de uma forma separado, consagrado ao Senhor, ser dele, filho, estar na sua casa, morar na sua casa. Você tem alguma coisa que é propriedade sua? Estou falando de coisas, tá? E que você tem um ciúme daquilo que ninguém pode tocar? Quem tem alguma coisa assim? Ai, 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 se mexe naquele meu negocinho. Pode fazer bagunça em tudo, mas isso aqui não. Esse guarda com todo carinho, toda coisa. Com seus filhos, vamos dizer também. Quem é mãe ursa que nem eu, mãe leoa que nem eu sou? Mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Não toca nos meus filhotes, que eu não gosto. Deus é assim conosco quando fala que nós somos santos. A santificação fala dessa separação. De você ser tão especial para Deus, que Ele te guarda, te envolve. E Ele fala: aqui não, diabo. Aqui você não vai tocar. Ser santo é pertencer a Deus. E a declaração da santificação é assim: pelo sangue de Jesus. Opa, estava dormindo metade aí. Vamos lá, voltando, estou terminando. Pelo sangue de Jesus, sou santificado
separado para Deus. Você vai ler e orar junto Hebreus 13:12 e o Salmo 112. Mas eu quero ler um pedaço do Salmo 112 para você, antes de fazer a conclusão. Para você entender o poder dessa guerra espiritual feita do jeito certo, de argumentos. Diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Vamos lá, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor, o seu coração é bem firmado no Senhor. E aí, lógico que eu fiz o resumo, né? Mas você vai chegar com calma e orar sobre isso. Aí você pode estar falando para mim assim: mas pastora, se eu sou tudo isso, por que está acontecendo? Por que eu não tive vitórias em algumas áreas? Por que eu não estou tendo vitórias sobre obras do diabo? Olha, primeira coisa, a obra do diabo, às vezes Deus nos prova, e aí não é obra do diabo. É porque Ele está te lapidando, porque você precisa ser lapidado. Eu já fui provada por Deus. A gente precisa ter discernimento de que às vezes uma porta que se fecha na nossa vida é por causa do Senhor, é por amor. A gente fica tudo birrento, mas é porque Deus tem uma coisa melhor para abrir para nós ali na frente. Então, às vezes nós passamos por lutas por causa de besteira que nós mesmos fizemos. Não tem nada a ver com o diabo. Mas quando é o diabo que se levanta contra a sua casa, quando o diabo está querendo governar a sua vida, governar a sua casa, e no nosso caso aqui, nós também estamos resistindo para que o diabo não venha governar nossa nação, então é a hora de nós entrarmos com essa arma que Deus nos deu, a fé, a palavra de Deus e a confissão. Embora nós tenhamos o direito do poder do sangue de Jesus, se nós não entrarmos com a fé, a palavra de Deus e a confissão, é como se nós tivéssemos ido para um tribunal sem advogado. É como se a gente entrasse numa guerra espiritual totalmente desarmado e despreparado. Aí, embora você tenha o direito pelo sangue de Jesus, você não usufrui desse direito. E o que eu hoje estou ensinando você é nós entrarmos nessa semana, nessa guerra espiritual. Se você percebe que o diabo tem ganhado algumas batalhas dentro da tua casa, da tua família, da sua vida, você não consegue vencer alguns pecados, é a hora de você entrar em guerra. É a hora de nós orarmos pela nossa nação. E eu desafio vocês a todo dia essa semana. Eu vou mandar para vocês uma pequena oração, porque eu não posso fazer a oração completa de 1 hora por áudio, né, com vocês, e a declaração de poder, vou mandar na lista de transmissão, uma pequena, bem pequenininho, mas é para te lembrar, para você fazer a sua em casa, e você vai entrar na presença de Deus, com essas declarações de poder, e você vai declarar os versículos, você vai orar as passagens bíblicas que eu falei para você. Em cada dia você vai pegar uma declaração de poder e você vai orar pela sua vida, pela sua família e pela nossa nação. E você vai ver que se há resistência do diabo em algumas áreas da sua vida, vão cair. Na sua casa, se você percebe que o diabo está te resistindo em algumas áreas que não consegue vencer, vai cair agora. Nós começamos o mês orando por um milagre, jejuando por um milagre. Esse é o mês de nós buscarmos o nosso milagre em Deus. Esse é o mês de nós estarmos diante do Senhor. Mas não, irmãos, me perdoem, eu vou usar até um termo assim meio chocante, não feito patetas, sabe?
que fica assim, a pastora falou domingo, mas nada aconteceu. Você gastou tempo orando? Você acionou a sua fé? Você buscou a palavra de Deus e a confessou? Então, filho, você é alguém que foi para um tribunal sem seu advogado. Você vai ser destruído pelo acusador. É simples assim. Nós temos o poder do sangue de Jesus. Vamos saber usar esse poder do sangue de Jesus a nosso favor, nos posicionando, orando, buscando a Deus. Buscando a Deus. Não vamos permitir que o diabo, ele nos roube na base. Sabe como o diabo nos rouba na base? Quando ele rouba a tua fé, a tua confiança em Deus. E se o diabo está roubando a tua fé e a tua confiança em Deus, é hora de você se levantar. E às vezes a gente vai levantar e falar: Senhor, eu estou com dificuldade de crer, por causa das lutas que tenho passado. Mas eu vou declarar a tua palavra só em fé, mesmo que eu aqui dentro eu estou com dificuldade. E começa a declarar o quanto Deus é poderoso. Vai declarando quem Ele é, vai declarando a palavra de Deus, e você vai ver o seu coração sendo mudado. Para de ouvir pessoas sem fé. Para de ouvir coisas que debocham do nome de Jesus. Para de ouvir, está na hora de você ter o orgulho de ser cristão. Para. Vai e enche teu coração da palavra de Deus. Porque uma igreja, um povo cheio de fé, que conhece a palavra e confessa essa palavra, nada pode deter essa igreja. Nada pode deter essa igreja. Então vamos nos posicionar em fé. Vamos nos posicionar no Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas. Ou podemos ficar parado, lambendo as nossas feridas. E você sabe, quem tem cachorrinho que lambe uma ferida, quem já teve, sabe que quanto mais ele lambe, o que acontece com a ferida? Fica pior. Se eu tenho aqui um povo de fé, fica de pé no teu lugar. Posicione-se diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos agora, Senhor, entrar diante da Tua presença, declarando, Jesus, que somos redimidos, perdoados, lavados, justificados e santificados pelo nome de Jesus. Senhor, queremos nos levantar diante da Tua santa presença, ó Deus, e como igreja abençoar as nossas casas, e nos posicionar, declarando que a nossa casa, a nossa família, ela é redimida, ela é perdoada, ela é lavada, ela é justificada e santificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Senhor, como igreja, queremos declarar agora sobre a nossa nação o poder do Senhor, ó Deus. Ó Pai, olha para o Teu povo que Te serve nessa nação, e que clama a Ti hoje, ó Deus, sobre essa nação, e traz sobre ela a redenção. Declaramos o Brasil redimido, declaramos o Brasil perdoado, declaramos o Brasil lavado, declaramos o Brasil justificado e santificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pai amado, que o Senhor venha e faça uma obra, ó Deus, em nossas vidas. Que o Senhor faça uma obra em nossas casas. Que possamos ver a Tua mão de poder, ó Deus, dando-nos vitória, Senhor, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós.
Oh, aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos declarando. Vai falando com o Senhor agora. Vai falando com o Senhor.